com a assessora de imprensa Natália Lopes, depois das explicações do técnico Bruno Pivetti, técnico da equipe do CSA. Então, vamos começar aqui agora, primeira pergunta. Deixa pra cá. Luciano Rocha, da Maceió AM 1020. No primeiro tempo, o CRB bastante superior ao adversário. No segundo tempo, a gente viu o time com as linhas baixas de marcação. Qual a orientação sua do CRB? Esperar mais o adversário no segundo tempo? Alexandre Lino. Poxa. Me responda aquela lá. Pode responder. Beleza? Boa noite, Luciano. Pergunta importante, né? Pergunta interessante. O futebol tem algumas máximas que, por mais que se modernize, elas permanecem, né? Então, uma delas é aquilo que está dando certo, você não muda. Então, imagine, nós fizemos um primeiro tempo, onde, na minha avaliação, só faltou um pouco mais de felicidade, né? Um pouco mais de tranquilidade para ter feito o gol, né? Se você me perguntar o que é que faltou ao CRB no primeiro tempo do jogo, faltou o gol, né? Porque a gente teve um volume de jogo maior, teve um controle do jogo maior, finalizamos 5 vezes contra 1 apenas do adversário, né? Então, por que razão nós iríamos fazer isso aí? Só se eu fosse um débil mental, e não sou, né? Então, na verdade, o que é que aconteceu? Realmente, a equipe deu uma desgastada, né? E as substituições que nós fizemos foram jogadores que vinham ou de um período de lesão ou Covid, ou jogadores que vinham há muito tempo sem jogar, como é o caso do Eric. Então, a gente caiu, essa é a verdade, não tem que inventar conversa fiada. Nós caímos, né, de rendimento no segundo tempo, porque realmente a equipe perdeu um pouco de intensidade, perdeu na linguagem para o torcedor entender. Nós cansamos. Por isso que para esse segundo jogo, né, que eu considero o segundo tempo, nós temos aí uma semana para trabalhar e eu acredito que isso não deverá ocorrer na segunda partida. Alexandre Lino, teve a professor Roberto, você pode dizer que a substituição do caso foi porque ele não encaixou no modelo de jogo preparado para enfrentar o CSA no clássico, ele ficou devendo um pouco do futebol que é esperado dele? Na verdade, as substituições, elas não surtiram o efeito desejado, né? Isso acontece, né? Até porque são as opções que a gente tem, mas uma delas eu preciso sair numa defesa absurda, né? A do Eric. O Eric vem de uma lesão gravíssima, mais de 1 ano parado, né? Então, se você visse a alegria, né, do Eric e do grupo, por ele poder ter voltado a jogar futebol, isso não tem preço. Porém, é óbvio, como é que você fica 1 ano parado de uma lesão gravíssima e você vai voltar atropelando? Agora, o nosso torcedor, ele conhece o Eric, né? Sabe da capacidade do Eric, sabe da intensidade do Eric, né? E é isso que vai ter que acontecer com ele, ele vai entrar aos poucos, né? A ideia nossa é voltar a utilizar o Eric na próxima partida. Dificilmente deve começar jogando, mas vai entrar no decorrer. E eu acho muito difícil que ele já seja o Eric que o torcedor está acostumado. É um processo, né? Então, concordo contigo aí. Eu acho que as substituições que nós fizemos eram corretas, mas as peças que entraram, seja por falta de ritmo de jogo, ou seja, porque acontece do cara não entrar bem, elas não surtiram o efeito desejado. Então, eu não tenho dúvida, né, de que o Eric vai ser muito útil ao CRB, mas nós precisamos ter paciência, é um processo.
Se o nosso departamento médico, né, em especial o Bruno, fisioterapeuta, não tivesse feito um trabalho de excelência e o Eric, por sua vez, tivesse um biotipo, tivesse uma condição de recuperação também muito boa, pela lesão do Eric, pela cirurgia que foi feita, não era nem para ele ter voltado ainda. Essa é uma cirurgia que leva um prazo maior, né? E a gente conseguiu acelerar. Só que você não consegue acelerar ritmo de jogo, você não consegue acelerar confiança, né? Quase um ano sem jogar futebol é um peso muito grande, mas é um jogador que a gente tem uma expectativa muito boa com ele para a sequência da temporada. Professor, pergunta do Rodrigo Meridiano que está aqui. Roberto, explica por que o Luiz de primeira no time e muitos passes e finalizações erradas do atleta. Velho, o Luíde, ele tem uma função tática muito importante, certo? Eu sempre digo, a coisa mais fácil do mundo é você escalar. Depois vamos ver, não aquela escalação se ela funciona. Eu vou devolver a pergunta com outra. O Norberto, ele passou a jogar melhor com a saída do Luíde ou não? Basta ver o jogo, né? Então, o Luíde é um jogador que não vive uma fase primorosa, tem perdido gols, ele sabe disso, ele está chateado com isso, mas é um cara que vem trabalhando, certo? E para o jogo de hoje era a peça ideal, tá certo? Para fazer o lado esquerdo nosso ali. Era o jogador que melhor estava capacitado para marcar o Norberto, que se não tiver marcação é uma das grandes assistências do nosso adversário. É um cara que arma o jogo pela lateral, né? E arma como poucos, diga-se de passagem, né? E então por isso dá a opção, né, do Luíde. É simples, avalie o jogo, o crescimento do Norberto com a saída do Luíde e enquanto o Luíde estava em campo, né? Então, futebol não é só escalar. Você tem que ver a estratégia de jogo, você tem que estudar o adversário, né? Você tem que se resguardar das suas fraquezas e procurar explorar, né, as fraquezas do adversário. É assim que tem o confronto da partida. Última pergunta. O professor falou então dentro do campo, faltou o CRB propor mais um jogo, principalmente no segundo tempo. Faltou o CRB ter feito o gol. O jogo são 90 minutos. Né? Não adianta um tempo de um jeito ou um tempo de outro. Eu acredito que se nós fizéssemos o gol no primeiro tempo, nas oportunidades que nós criamos, né, a história do jogo era outra. No segundo tempo, já falamos aqui a respeito do segundo tempo, né, a equipe teve uma queda realmente de produção, né, e não se criou tanto. Mas um gol com 1 minuto de jogo, ele tem a mesma importância de um gol nos acréscimos do segundo tempo, se a partida terminar 1-0. Então, eu acho que faltou a gente ter coroado o primeiro tempo com o gol, né, porque fomos merecedores disso aí. Agora, é um jogo que nós sabemos do equilíbrio. Talvez você não preste muita atenção a isso, mas nos últimos 15 jogos desse clássico, todo mundo fala que clássico é decidido em detalhe, né? Pois bem, nos últimos 15 jogos desse clássico, foram 8 empates, 3 vitórias do CSA e 4 do CRB. E nenhum clássico com uma vantagem de 2 gols. Então, eu não acredito que sábado seja diferente, né? Nós precisamos estar mais atentos, mais competentes, mais concentrados, porque eu não acredito, né, num jogo que não seja decidido num detalhe, né? E nós precisamos trabalhar durante a semana para que esse detalhe seja a nosso favor.